Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem tá chegando e ainda não me conhece, eu me chamo Eduardo e no vídeo de hoje estarei comentando uma animação que com certeza é uma das mais tristes que eu já assisti até então e acredito que muita gente conhece, pois é uma animação renomada, e eu estou falando de Hotaru no Aka, também conhecido aqui no Brasil como Túmulo dos Vagalumes. Hotaru no Aka, ou Túmulo dos Vagalumes, é um filme japonês de animação e drama lançado em 1988. Ele foi dirigido por Isao Takahata, também conhecidíssimo por suas obras do Estúdio Ghibli, e foi produzido pelo Estúdio Ghibli, inclusive. O seu roteiro ele é baseado no romance autobiográfico de Akiyuki Nozaka. Para poder produzir esse filme, Takahata utilizou-se de vivências de quando era criança para criar algumas cenas da animação, mostrando de uma forma mais real a questão da aflição e dos bombardeios que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. Túmulo dos Vagalumes foi um filme que ele foi aclamado pela crítica e é considerado como um dos melhores filmes e mais importantes longa-metragens quando o assunto se refere-se à guerra, incluindo-se na lista dos melhores filmes de todos os tempos. Então, gente, não é pouca coisa. Ele também é reconhecido por analistas e estudiosos de cinema como um clássico cult e também um dos filmes mais tristes de animação japonesa. Akiyuki Nozaka, que é o responsável pelo romance autobiográfico, afirma ter recebido muitas propostas para adaptação live action de seu romance. Porém, Nozaka afirmava que era impossível criar uma terra árida e queimada que deveria ser o cenário propício para aquela história. E ele também afirma que atores infantis, crianças, eles não seriam capazes de adaptar e recriar as cenas, deixando convincente as situações retratadas no romance. O autor ficou muito surpreso quando foi oferecida uma versão em animação para adaptação da sua história. E após ver alguns artboards, ele meio que concluiu que a versão em animação seria o ideal para adaptar sua obra de uma forma que fosse convincente e mostrasse de maneira clara o que ele estava tentando passar em seu romance. Seu lançamento foi no dia 16 de abril de 1988 e foi lançado junto com o filme também muito conhecido do Estúdio Ghibli, Meu Amigo Totoro, de Hayao Miyazaki. E tanto Miyazaki quanto Takahata são fundadores do Estúdio Ghibli. E eles quiseram mostrar também a versatilidade de animações, porque enquanto o público-alvo de Meu Amigo Totoro era o público infantil, o Túmulo dos Vagalumes tinha como público-alvo o público adulto. Porém, Meu Amigo Totoro acabou se destacando muito bem e teve êxito comercial durante a época do seu lançamento de bilheteria. Já o Túmulo dos Vagalumes já não foi tão bem recebido por seu teor adulto e também por tratar de um assunto pesado lá no Japão, que é a Segunda Guerra Mundial. E foi só 5 anos depois de seu lançamento que o Túmulo dos Vagalumes foi lançado no Ocidente. Nos Estados Unidos, ele foi lançado inicialmente no formato VHS em 1993 pela Central Park Media, e um ano depois ele estreou no Festival Internacional de Cinema de Chicago. E daí então, o Túmulo dos Vagalumes ganhou o mundo, estreando em formato de DVD e bilheteria em outros países ao redor do mundo. E assim, gente, se tornando
muito popular. E o Túmulo dos Vagalumes é uma animação, um filme que ele vem envelhecendo perfeitamente como um vinho, pois ainda assim ele traz o retrato de uma época, de um acontecimento histórico que não deve ser apagado e precisa ser relembrado para que aquilo de alguma forma não venha acontecer novamente, apesar de que já vemos que o mundo custa a entender que guerra não se resolve nada. No site de resenhas Rotten Tomato, o filme recebeu pontuação 100%, com resenhas assim incríveis. Após o lançamento internacional desse filme, notou-se ao longo do tempo que a interpretação varia muito de acordo com o público-alvo. O público no Japão, por exemplo, eles viram a decisão que o protagonista tomou quanto a sair da casa da sua tia e tudo mais, como algo entendível, porque ele precisava valorizar o seu orgulho e o dos seus pais. Já em outros países, a decisão do protagonista já foi vista como uma decisão não tão sensata, pois em uma situação como aquela, de guerra, de calamidade, o certo seria o protagonista engolir o seu orgulho e prezar pela sobrevivência dele, mas também da sua irmã, pois ambos eram crianças. E é aquela coisa, gente, à medida que a gente vai assistindo, principalmente que a gente assiste mais de uma vez essa animação, a gente vai tirando conclusões diferentes, a gente vai percebendo películas que a gente não captou da primeira vez que assistimos. Isso já é natural de ocorrer, independente do filme. Geralmente, quando a gente assiste mais de uma vez, a gente vai ter interpretações diferentes. Ainda mais se o filme tiver muitas camadas, for muito complexo. E embora O Túmulo dos Vagalumes seja um filme que tem uma pegada mais autobiográfica, que tem uma pegada mais de retratar aquele momento histórico, ainda assim é uma animação que ele possui suas camadas, ele possui seu brilho próprio. Então, certamente, se você assistir essa animação mais de uma vez, é certo que você vai captar coisas ali que você não viu de primeira quando assistiu pela primeira vez. Além de que é muito importante, sempre que a gente for assistir uma animação ou um filme, enfim, um seriado, a gente se colocar um pouco no lugar do personagem, ter um pouco de empatia pela situação, pois dessa forma a gente vai poder um pouco entender o que está acontecendo de uma forma mais clara e não apenas pelo nosso olhar e cultura. Mas vocês devem estar aí se perguntando sobre o que se trata Túmulo dos Vagalumes, que decisões foram essas que o protagonista tomou, que geraram tanta divergência por parte do público que assistiu. Então agora eu vou falar um pouquinho do filme para vocês, tentando segurar ao máximo os spoilers, evitar spoilers para vocês. Eu vou dar uma visão geral do que se trata esse filme, certo? Sempre aqui e ali vai ter alguns spoilers, não tem como a gente fazer um vídeo resenha sem ter alguns spoilers, porém eu vou tentar utilizar o menos possível de spoilers para fazer esse vídeo aqui. Assim, quem não assistiu ainda não vai ser tão afetado e vai poder assistir o filme até o final. Então fiquem tranquilos. Antes de começar a falar um pouco do filme, quem não está inscrito aqui no canal, se inscreve para poder acompanhar os próximos vídeos. Todas as quartas-feiras, às 11h45, tem vídeo novo aqui no canal. E na sexta-feira também tem vídeo novo nesse mesmo horário, só que vídeos mais curtos, no formato de shorts. Então você seguindo o canal, você vai poder acompanhar os próximos vídeos e também vai estar ajudando o canal a crescer e atingir mais pessoas. Então eu vou ficar muito feliz. Segue aí o canal. Já deixa o likezinho também para eu saber que você está gostando desse vídeo e poder gerar mais conteúdo do gênero. Mas vamos parar de enrolar e vamos falar um pouquinho sobre o que se trata esse filme. Bom, Túmulo dos Vagalumes vai retratar a história de dois irmãos, Seita e Setsuko, que viveu durante o período da Segunda Guerra Mundial. Os acontecimentos desse filme vão ocorrer, em sua maioria,
durante o período que já estava perto do fim dos últimos meses da Segunda Guerra Mundial. Logo nas primeiras cenas do filme, nós vemos o cenário de caos que foi no Japão durante o período de guerra, porque nós teremos cenas de bombardeio, cenas de pessoas machucadas, da ação do exército. A gente vai poder ver um pouco também que durante o período de guerra não existe isso de ter o cuidado de tipo as crianças, os idosos, as pessoas frágeis, enfim, toda a população acaba sofrendo com a violência extrema que ocorre durante esses ataques e esses bombardeios que ocorrem durante as guerras. E assim nós vemos logo de cara a mãe dos protagonistas, Seita e Setsuko, morrendo após um ataque que teve em Kobe, no Japão. Após a mãe dele, infelizmente, falecer, porque assim ela fica muito ferida, o corpo dela fica todo queimado. São cenas fortes, embora seja uma animação sutil. Não é uma animação que vai te chocar com gore, mas é uma animação que você vai ver cenas fortes, entende? Então são cenas fortes, sim. A cena que as crianças vê a sua mãe lá, a cena que o protagonista ele vê a sua mãe lá toda queimada e daí ele já percebe que a mãe dele morreu. O pai dele também havia ido para a guerra, servir o país. E fica naquela coisa, naquela sensação de tipo, será que ele vai voltar? Será que ele não vai voltar? Então as crianças meio que ficam ao léu. Inicialmente, após a morte da mãe deles, ambos vão morar na casa de uma tia deles, que após logo os primeiros dias que eles vão morar lá, ela passa a tratar eles com indiferença, passa a tratar eles como se fosse um peso, sabe? Judiando, maltratando essas crianças mesmo. E após uma discussão com essa tia, o Seita e Setsuko fogem da casa da tia e vão morar em um abrigo na floresta, praticamente uma caverna, gente, é o lugar que eles vão morar. E como eles são crianças e crianças não trabalham, crianças não têm renda, até porque se tivessem eles não teriam ido morar numa caverna na floresta, eles passam a viver o que eles acham pela cidade ou na floresta, ou seja, roubando frutas, vegetais de plantações, comendo lixo, enfim, essas crianças passam a viver de uma maneira totalmente insalubre. Mas era isso o que eles tinham como destino, porque eles não tinham nenhum outro parente, o pai deles não retornava da guerra, fica subentendido que ele havia morrido durante os combates, eles não tinham mais mãe, a tia deles não procurou essas crianças, simplesmente foi embora, então boa sorte, e eles ficaram realmente à mercê da sorte. Tem uma cena muito pesada no filme, que não é um grande spoiler assim, oh meu Deus, que o protagonista ele vai tentar roubar, se eu não estou enganado, são melões, e ele acaba sendo pego pelo dono da plantação e outros homens lá, e esses homens espancam o protagonista sem pena alguma, sem entender que aquilo ali era uma criança que estava passando fome, que estava roubando aquela fruta para tentar sobreviver. Enfim, nenhuma empatia. Porém, a situação vai se agravando, eles não vão conseguindo alimento, e a irmãzinha dele, eu acredito que era uma menina, as feições dela é de uma menina, a adoecer, porque ela era mais nova, era uma criança, quase uma criança de colo, ela já andava e tal, mas era bem novinha, bem mais nova do que o protagonista, e ela começa a adoecer. Dá para perceber que as vitaminas necessárias para o corpo humano, principalmente para uma criança que está em processo de formação, enfim, que precisa de certas vitaminas para o corpo, que vem dos alimentos, essas vitaminas passam a fazer muita falta para a irmãzinha dele. E ela começa a adoecer, começa a aparecer manchas na pele dela, urticárias, enfim. É muito triste as cenas que a gente vê ela ali sofrendo, e ela sempre, de alguma forma, tenta estar feliz, encorajando o irmão, mas a gente vai percebendo que aos poucos ela vai ficando fraquinha, ela vai perdendo o ânimo de uma criança e tudo mais. E
acontece o pior, gente. Enfim, pronto, só isso que eu vou falar. O resto vocês assistam. Enfim, no mais, é um filme que assim, de tempos em tempos eu tô assistindo, até porque eu estudei história, sou formado em história, então esse tipo de filme assim chama muito a minha atenção. Então, de tempos em tempos eu tô assistindo e sempre que eu assisto, eu acabo concluindo algo diferente quanto ao Túmulo dos Vagalumes. É uma animação sensível, é uma animação forte, é uma animação que traz uma mensagem, sabe? E é triste. É triste. Se você vai assistir, saiba que você tá vendo ali algo triste, sabe? Você tá vendo um retrato da história, assim, de um acontecimento real que é triste, porque com certeza pessoas que passaram pelas situações que aqueles personagens passaram, enfim, crianças, viveram aquelas situações, então é triste. Enfim, Túmulo dos Vagalumes segue sendo uma animação tocante e muito boa, que eu acho que todo mundo precisa ver pelo menos uma vez na vida, principalmente quem gosta de animes, quem gosta de animações do Isao Takahata, do Miyazaki, do Estúdio Ghibli. Vai valer muito a pena cada minuto do seu tempo que assistir esse filme. Com certeza esse filme vai ser um filme que vai trazer aquela mensagem de que guerra não se resolve absolutamente nada, que guerra na verdade destrói vidas. Ele não tenta glamorizar em nenhum momento o heroísmo por trás da guerra, como a gente já viu em outros filmes aí pelo mundo. Pelo contrário, ele mostra mais as mazelas, as coisas pesadas que ocorrem. Embora o Takahata já tenha afirmado que o foco verdadeiro é ver a vida trágica dos dois personagens, daquelas duas crianças que estão isoladas da sociedade. Que também faz sentido esse comentário, porque embora a gente tenha cenas que retratem a guerra, o foco maior mesmo vai ser nessas crianças e como essas crianças vão lutar, vão tentar sobreviver, gente. Enfim, como eu disse, é uma animação 10 de 10 que eu gosto muito, de tempos em tempos eu assisto e com certeza recomendo para você que você também assista, independente de você ser uma pessoa mais sensível ou não. Eu não vejo Túmulo dos Vagalumes como um filme pesado que vai te assustar, que vai te deixar horrorizado. Pelo contrário, é um filme triste, ponto. É um filme triste que vai retratar uma realidade. No mais é isso, me falem aí se você já assistiu Túmulo dos Vagalumes, o que você achou, que conclusões você tirou quanto ao filme. Me fale aí embaixo o que você achou da mensagem que esse filme tem e o que ele tentou transmitir para os seus espectadores. Me fala também se você conhece outras animações do tipo que também retratem temas como esse. Se eu não conhecer, com certeza eu vou dar uma procurada e vou estar assistindo, e pode se tornar um conteúdo aqui pro canal. Então indiquem animações aqui para eu trazer pro canal, certo? No mais é isso, não deixem de seguir o canal, deixar o likezinho e nos vemos no próximo vídeo.